E aí, galera, beleza? Hoje a gente vai trabalhar aqui sobre um modelo de redação um pouco diferente, né, do que já vimos em vídeos anteriores, né, que é o modelo da Unicamp, né? Já trabalhamos o modelo Enem de maneira bem intensa, né? Trabalhamos o modelo da FUVEST, que tem um modelo muito semelhante ao da Unesp, né, e por aí vai. E teremos aqui a Unicamp, né? A Unicamp que ela vai divergir em relação aos outros vestibulares, né? Em relação ao tipo de texto dotado na sua prova. Ela tem uma estrutura diferente, por exemplo, né? A Unicamp ela não vai se deter, né, a um só texto, tá? E traz geralmente uma variação ali dentro de um tipo textual. Então, antes de eu começar a falar aqui do próprio texto da Unicamp, a gente tem que entender o que é que significa tipo, tá, e gênero textual. Então, rapidamente, ó. Quando se fala de tipo textual, o que é que significa isso, né? Temos alguns tipos textuais, como o narrativo, temos o dissertativo, que a gente conhece muito bem, e temos o descritivo, tá? Então, isso é tipologia textual, tá certo? Esses tipos de textos, eles vão dar origem a subtextos, ou então os chamados gêneros textuais. Vamos pegar um exemplo. O narrativo, ele vai dar origem a um texto chamado de conto, de crônica, fábula, anedota e por aí vai. Todos, né, têm as características do texto narrativo, mas todos, né, apresentam características específicas. Então, a fábula é um texto narrativo, que é diferente do conto, que é diferente da crônica e por aí vai. A mesma coisa vai acontecer quando a gente falar do texto chamado dissertativo. Geralmente, né, no caso a Unicamp, ela traz, né, esse tipo de texto de maneira predominante, como a gente pode ver aqui, por exemplo. Tá? Então aqui, de fato, né, vamos pegar o gênero, de fato, né, dissertativo, e por aí vai. E esse tipo aqui, pessoal, tá? Ele tem os seus subtextos, né? Eu posso ter o dissertativo expositivo, o dissertativo argumentativo, que você viu lá no Enem, por aí vai. Temos o texto, que é editorial, temos a própria carta argumentativa, temos o gênero palestra, artigo de opinião, resenha, resumo e por aí vai. Então, todos eles que eu tenho aqui, né, têm essa característica do texto dissertativo. Todos eles têm essa característica. Entretanto, cada um deles vai ter uma estrutura que é diferenciada. Então, a maneira como eu vou dissertar sobre um tema vai ser diferente. Então, a carta, ela vai dissertar de uma forma diferente do expositivo, argumentativo e por aí vai. Então, cada um deles, tu tem que prestar atenção em relação à forma como tais textos são feitos, tá certo? E o que vai acontecer? Vamos pegar aqui uma diferença primordial, né? Qual, Clauber? Por exemplo, quando tu encontra numa redação um texto dissertativo argumentativo, né, o que tu tem que fazer ali? Tu tem um tema para dissertar e o foco do tema qual é? É tu sustentar uma opinião. Então, tu vai ter ali um problema, geralmente, e tu vai colocar uma opinião de maneira a convencer o leitor daquilo que tu está falando, de fato tem alguma coerência e por aí vai, tá? Então, isso aqui a gente viu lá na redação do Enem, por exemplo, né, o texto dissertativo argumentativo. Se a gente pegar o dissertativo expositivo, lá na FUVEST, na Unicamp, né? A FUVEST, na Unesp, me perdoe, o que acontece? Tu vai ter que explicar conceitos, analisar fatos, apresentar resultados e por aí vai. Então note que a argumentação não se faz presente aqui. Por quê? Porque é uma outra maneira que eu tenho de dissertar sobre alguma coisa. Então fique muito atento quando você encontrar nas redações, né, dos vestibulares que vocês forem tentar, a palavra dissertativo. Então se estiver lá falando dissertativo argumentativo, o que tu tem que fazer? Tu vai sustentar uma opinião. Caso apareça apenas dissertativo, né, tu pode deduzir, né, de fato que ele está se referindo, no caso, a isso daqui, tá certo? Então, tu tem que ficar atento à estrutura do texto que tu vai fazer lá na tua redação, para que você não tenha nenhuma penalização por estar fazendo, né, um texto diferente daquele que está sendo pedido, tá certo? Então, essa
É a principal diferença que a Unicamp ela traz lá na sua prova. Então, geralmente, ele traz o dissertativo e pede que você faça 2 textos. É isso que eu estou falando, é obrigatório, não vai escolher não. Você tem que fazer 2 textos lá na Unicamp. Professor, vai dar tempo? Dá, meu filho. Pode ficar tranquilo que vai dar tempo sim. Mas tem que fazer 2 redações, tá certo? Vamos pegar aqui o exemplo do ano passado. Olha o que aconteceu, né? O gênero lá e tal, tinha lá o texto dissertativo, né? E ele pedia para tu falar, né, da pós-verdade e da liberdade de expressão, né? E assim como em outros vestibulares, tu vai ter, obviamente, o quê? Né, os textos de apoio. E principalmente, pessoal, as diretrizes. Fique muito atento a essas diretrizes, porque a diretriz, como diz o próprio nome, ela vai te direcionar como é que a banca corretora da redação ela quer que tu faça o texto. Então, ano passado você encontrava, por exemplo, no texto número 1, né, ele pedia que você fizesse uma palestra, né, falando do tema pós-verdade, e ele dava umas diretrizes, né, para você utilizar, né, de fato, os textos de apoio, para você apresentar aquilo numa linguagem que era formal, né, mesmo sendo, né, a palestra um gênero, de fato, que é marcado pela oralidade, né, então você tinha que colocar um texto em uma linguagem formal e por aí vai, tá? E ele pediu para tu falar sobre a pós-verdade fazendo esse gênero aqui, tá certo? Já a segunda redação pediu para tu fazer um artigo de opinião sobre o tema liberdade de expressão. Então, tanto o texto 1 quanto o texto 2 você tinha que fazer, né? E vai ter que fazer esse ano também, né? E observar as diretrizes que tu vai encontrar lá na própria folha de redação. Isso é um fato, então fique muito atento quando tu estiver lendo ali as propostas, tá certo? Quando tu pega 2 temas como esses aqui, o que tu tinha que falar, por exemplo? Ó, lá na palestra, como ele está falando de pós-verdade, né, isso é uma referência em relação à veracidade dos fatos, né, que a gente tem aqui, por exemplo, hoje de maneira mais dubitável, né, a gente duvida, né, devido a essa questão da acessibilidade ser algo assim totalmente descontrolada, né? É uma questão que você não tem muito controle sobre isso. Então, isso, falado na pós-verdade, era uma referência, né, às informações falsas, né? Tinha que fazer um texto, uma palestra, como se fosse um texto falando de um assunto e por aí vai, mais ou menos semelhante a um texto expositivo, né, dizendo o que é que significa esse fenômeno aqui, mostrando exemplos, né? Esquece aquela ideia de proposta de intervenção, não aplica isso em nenhum vestibular que não seja o Enem. Então, proposta, tu esquece, não aplica aqui. Tá legal? Tinha que falar disso. E no próprio texto tu tinha o quê? Elementos para tu utilizar lá, no caso, na tua redação. Então, tu podia fazer isso sem nenhum tipo de problema. Beleza? Já no segundo texto, no artigo de opinião, temos uma estrutura diferente. Por quê? O que é que se pensa? Não, artigo de opinião, eu tenho que falar sobre, né, o tema, né, colocando ali, de fato, argumentos e por aí vai, né? Mas tem que ficar muito atento, por quê? Porque o artigo de opinião, pessoal, é um texto muito comum no meio jornalístico, né? Se você entrar num site ou então folhear um jornal, uma revista, tu vai encontrar geralmente uma seção, né, ali que fala de um artigo de opinião sobre um assunto, né? Então, na redação da Unicamp, né, geralmente eles pedem para você simular, né, de fato, como se você fosse escrever isso daqui para um público leitor, né? Não como a gente pega em outros vestibulares, que ali é uma questão mais escolar. Quem vai ler, de fato, é um corretor, né, um professor e por aí vai. Mas aqui não, ele quer que você simule a situação de estar escrevendo algo para um público leitor muito mais amplo, né? Falar, né, de fato, um texto como se fosse para uma palestra, por exemplo, né? Então aqui temos essa questão da linguagem totalmente formal. O artigo de opinião, você não pode ficar em cima do muro, não pode ser imparcial. Por quê? Porque o nome do próprio texto é artigo de opinião. Tu vai ter que, de maneira bem direta, colocar, né, apresentar opiniões diferentes e abraçar um desses lados, né, sendo contra ou a favor. Lá no texto tu encontrava o quê? A liberdade de expressão. Será que deve ter um limite para isso? Porque ele fazia referência aos chamados
discursos de ódio, né? Será que o discurso de ódio é uma forma de liberdade de expressão? Será que não? Então tu tinha lá duas posições, uma falando a favor disso e outra falando, né, contra e por aí vai. Depois de tu falar essas duas, né, opiniões, tu iria de fato abraçar uma delas, né, escolher uma delas e sustentar de fato essa opinião com alguns argumentos, né, mas sem colocar a proposta de intervenção. Lembre-se disso, tá certo? Então você está vendo que aqui na prova da Unicamp tu vai ter um trabalho, né, maior, um trabalho em dobro em relação a como fazer esse texto, mas fique atento mais uma vez ao que ele está dizendo lá na prova, né, nas diretrizes da redação. É fundamental que você siga à risca o que ele está pedindo para não ter perigo de ser penalizado por algum fator, beleza? Então a gente acaba encerrando aqui sobre esse modelo, né, da Unicamp de como fazer uma redação. Até o próximo vídeo, valeu, falou!